O que faria alguém me ouvir? Afinal, esse é o meu trabalho, fazer com que as pessoas me escutem, seja quando eu estou num serviço de assessoria, ajudando essas pessoas a escolherem uma franquia, seja em treinamentos de desenvolvimento de líderes e colaboradores das franquias onde eu passo, seja nas redes sociais, seja através do conteúdo do meu blog, LinkedIn, enfim. As pessoas têm que parar para me ouvir. Esse é o meu trabalho. E que trabalho desafiador, né? Fala, criadores, seja bem-vindo a mais um episódio do Denise Franquia Podcast. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é importante. Eu preciso que as pessoas me escutem e você já parou para pensar o que levaria alguém parar o tempo dela para te escutar, escutar você aí que está do outro lado? E o que eu tenho de valor para poder compartilhar com essas pessoas, e você que está aqui escutando esse podcast, né, tem algo que possa ser compartilhado, que possa ser ensinado para outras pessoas. Seja algo que você viveu, seja algo que você já superou, seja algo que você passou em algum momento da sua vida, você tem algo a ser compartilhado com essas pessoas. E quando eu pensei em ir para o Instagram, e até mesmo aqui no podcast eu me questionei antes, que eu não era uma boa aluna, eu era uma pessoa que tirava ali a nota, na média, né? Nunca reprovei, mas qual era o conhecimento que eu tinha, qual que era a proporção que eu tinha para ir para as redes sociais falar sobre um determinado assunto? E hoje eu falo, né, de franquia, já tem alguns anos aí dentro do mercado, porque faz 12 anos que eu vivo. Então, franquia faz parte da minha vida, é o brilho nos meus olhos, é o que eu faço com amor. E nesse assunto é algo que eu sou boa. Só que em outras áreas, a gente tem que compartilhar que a gente não é tão bom assim e faz parte, tá tudo bem. Né? Na área financeira, então não sei tudo sobre essa área. Mas alguma coisa que eu sei dentro do mercado de franquias pode ajudar outras pessoas que estão ali. Isso acontece muito também quando eu divido através das redes sociais alguma coisa sobre o Gui me apoiar. Guilherme é meu esposo, então a gente tem uma troca muito legal no nosso relacionamento e as pessoas acabam compartilhando ali. E é uma coisa que a gente pode ajudar quem está ali do outro lado, às vezes dando uma dica. Então na caixinha de perguntas sempre, o que faz para a pessoa me apoiar? O meu esposo me apoia, minha esposa não torce por mim. Então a gente tem essa troca, eu e o Guilherme, a gente mostra através das redes sociais o quanto a gente se apoia. E o que eu falo ali acaba ajudando as pessoas que estão do outro lado. E você também pode compartilhar algo que você sabe. E não precisa ser bom em tudo. O seu conhecimento, ele pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Seja uma estratégia de venda que você teve, que foi legal aí no seu negócio. Se você tem um jeito de executar uma tarefa. Eu tenho um jeito aqui que eu faço uma planilha que é mais rápido, que facilita o dia a dia. Cara, compartilha isso com as outras pessoas, seja no relacionamento, seja na maternidade, o que você faz ali, né, no dia a dia com os seus filhos. Então você tem alguma coisa, você sabe de alguma coisa que pode ajudar uma pessoa que está quebrando a cabeça há muito tempo sozinho. Só que você acaba se paralisando, você não compartilha, você guarda isso só para você. E a gente acaba ficando obeso de conteúdo, né, de conhecimento, porque a gente estuda, aprende, só que a gente não compartilha com outras pessoas. E uma coisa que faz muito sentido para mim, que dá muito certo, é eu compartilhar aquilo que eu aprendi. Então, seja algo que eu li em um livro, que eu achei interessante, então eu compartilho com outras pessoas, eu falo sobre aquele assunto, que eu começo a aprender ainda mais, aquilo fixa ainda mais na minha cabeça. Então, a gente precisa compartilhar, tá? E esse podcast é para isso, é uma forma que eu achei de compartilhar o conteúdo que eu tenho sobre o mercado de franquia para ajudar as pessoas que estão pensando em investir em franquia ou as pessoas que já estão dentro do mercado de franquia, e hoje eu faço ele com as condições que eu tenho. Porque eu sei que esse conteúdo vai ajudar alguém que está ali do outro lado a não errar. E principalmente quando eu falo, né, escolher franquia é um grande desafio, e se você escolher uma franquia errada, você acaba perdendo muito dinheiro. Então é isso, o meu propósito realmente é isso, é te ajudar a escolher uma franquia para investir de uma forma, né, que seja um pouco mais segura, porque a gente não está falando que não existe risco, mas sim você buscar uma franquia de acordo com o seu perfil, uma franquia que entrega um suporte, enfim, é sobre isso o meu trabalho, mas o ponto de fazer com que outras pessoas escutem. E quando a gente para pensar, a gente olha para as pessoas que são grandes do mercado. Mas eu falo sobre vendas. Mas eu vou falar sobre vendas por quê? Tem um cara lá que ele já fala, que ele domina esse assunto, que ele é o melhor. E a gente costuma se comparar com os grandões do mercado. Mas eu não vou falar sobre isso aqui porque tem o Wendel de Carvalho. Mas eu não vou falar sobre alta performance porque já tem o Joel. Da forma que você fala é diferente.
do jeito que você faz é diferente. Então a gente não pode deixar de compartilhar aquilo que a gente sabe com as outras pessoas, porque já existe, sempre vai existir alguém fazendo a mesma coisa que você. Mas a pessoa, ela é diferente de você. Ela não tem a mesma identidade que você, ela não faz da mesma forma que você, ela não se comunica da mesma forma que você. Você é único. A nossa digital é única. Então a gente tem que parar de deixar de ensinar aquilo que a gente sabe para outras pessoas com medo dos players grandes do mercado. E quando você entende que sua experiência tem valor, você percebe que o simples para você pode ser uma grande virada de chave para outra pessoa. E é assim que a gente cria uma conexão, compartilhando nossa história, desafios, aprendizado, e muitas vezes a gente acaba se submetemos, né? O que parece óbvio pra gente. Ah, mas isso aqui é óbvio. Isso aqui é óbvio para mim, mas para a pessoa que está ali do outro lado, pode não ser o óbvio. Pode ser aquela virada de chave, pode ser aquela palavrinha que você fala, pode ser aquele insight que você traz que vai mudar o jogo dela, que vai fazer com que ela realmente pare de quebrar a cabeça com algo que ela já está ali meses ou às vezes anos tentando resolver aquela solução. E é extremamente importante a gente compartilhar. E quantas vezes você já ouviu alguém falando sobre um assunto e você pensou, nossa, eu nunca tinha enxergado por esse ângulo? É isso que o conhecimento faz, ele ilumina novos caminhos. Então é isso que a gente faz quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, quando a gente faz com que a pessoa pare para ouvir a gente. E por que isso é tão importante? Porque hoje a gente vive em um mundo onde a atenção é disputada o tempo todo, a todo momento. São mensagens, notificações, redes sociais, o trabalho, a nossa família, uma enxurrada de informações competindo o tempo todo pelo nosso tempo. E para que alguém escolha nos ouvir, né, parar aqui, tá aqui nesse episódio hoje, é preciso que a gente fale algo que gere valor para essa pessoa. E o que isso significa na prática? Que não basta a gente apenas falar, é preciso se conectar, a gente tem que se conectar com a pessoa que está ali do outro lado, é por isso que eu falei, né? Cada um tem um jeito único. Às vezes a pessoa ela não vai se conectar com o JJ, às vezes ela não vai se conectar com um player grande lá do mercado, mas ela vai se conectar com você. A conexão, a realidade. E eu até quero trazer um ponto, eu estava conversando com uma amiga, ela tem 2 filhas, e a gente falando sobre assunto ali de maternidade, ela falou, olha, eu parei de seguir as pessoas que mostravam que ser mãe era extremamente fácil, quando na verdade ela não tinha uma rotina baseada com a minha. Ela não se conectava com essas pessoas, porque daí a realidade era totalmente diferente. E faz muito sentido a gente começar a seguir, começar a consumir o conteúdo daquelas pessoas que a gente tem conexão. Então, ela não se conectou com a fulana de tal, que ela comentou ali comigo, mas que ela estava seguindo aquela outra pessoa, mostrando a realidade do que era ser mãe de 2 pessoas. Então, a gente cria conexão com quem está do outro lado. É preciso entender que quem está do outro lado, vocês que estão aí, ou você quando for compartilhar o conhecimento que você sabe, as pessoas têm dores, as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm dificuldade. E não se trata apenas do que eu quero dizer, mas do que a outra pessoa precisa ouvir. O que é que você que está aqui nesse episódio hoje, o que você precisa ouvir. Às vezes esse assunto que eu estou te falando, para você compartilhar o seu conhecimento, pode ser que esteja guardado aí dentro de você há muito tempo mesmo, e hoje vai ser a virada de chave. Por quê? Porque você vai entender que o conteúdo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você sabe, pode mudar pelo menos a vida de uma pessoa, vai virar a chave, vai fazer com que a pessoa pare de quebrar a cabeça de algo que para você parece óbvio, tem alguém esperando pelo que você sabe. E às vezes a gente, eu não sou bom o suficiente, eu não sei o suficiente, mas eu não tenho o meu método. Desenvolve o seu método, começa da maneira que você pode. Foi exatamente assim que eu fui fazendo. Então, isso vale para tudo. Para a nossa comunicação com o cliente, com a nossa equipe, com os amigos e até com a nossa família, tá? Quando a gente entende que a gente precisa se comunicar e se conectar com quem está ouvindo a nossa mensagem, isso é uma forma que acaba impactando as pessoas. As pessoas param para ouvir com um pouco mais de atenção e no fim das contas é isso que a gente quer, né? A gente quer ouvir algo que nos ajude, que nos inspire, que nos acrescente no final. E isso faz muito sentido, né? A gente precisa escutar algo que vai acrescentar a nossa vida. Mas, e se você não compartilhar o que você tem? Você já parou para pensar nisso? Se você guardar tudo o que você sabe para você, você está negando uma oportunidade de transformar a vida de alguém. Então, se eu sei uma estratégia de venda que eu posso ajudar o comércio do Joãozinho, que ele está ali quase fechando as portas, por que eu não vou falar com essa pessoa? Por que eu não vou compartilhar o meu conteúdo com essa pessoa? Por que eu não vou dar esse insight? Por que eu não vou ensinar ele alguma coisa?
Já parou para pensar isso? Que às vezes o que você sabe pode salvar o negócio de alguém? E a gente não pode, mais uma vez eu vou repetir, ser obeso de conteúdo. Ficar acumulando aprendizado sem colocar para fora. A gente precisa externar isso, a gente precisa falar, mas eu gastei, eu estudei, eu fiz, claro, legal, mas o que você sabe pode ajudar outras pessoas. Eu tenho um negócio aqui, minha empresa de moda, eu uso esse sistema aqui, mas eu não quero compartilhar para o meu concorrente não ter sistema igual. Cara, para com isso. Para com isso. É um pensamento muito pequeno, muito escasso mesmo, uma coisa muito pequena, que você pode estar ajudando uma pessoa ali que já passou pelas dificuldades de você, de encontrar um sistema, de ter um suporte ali por trás, de realmente ser um sistema bom, e você vai ajudar essa pessoa. E a gente pode fazer isso. Isso é muito legal mesmo, tá? E a melhor parte é que quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu tenho aprendido cada vez mais com as pessoas que passam por mim, a cada novo treinamento, a cada franquia que eu visito. Então, quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo, mais conhecimento eu volto para casa. Então, a gente recebe novas perspectivas sobre o outro, sobre se aprimorar, sobre entender o que está acontecendo. E o crescimento, ele acontece em duas vias. Quando a gente ensina, a gente também cresce. E eu aprendo muito, muito, muito com as pessoas, né? Por onde eu passo aí dentro do mercado de franquia, aprendo com as pessoas ali nas redes sociais, que às vezes compartilha algo sobre algum assunto que a gente debate através das caixinhas de perguntas, porque cada um tem um olhar diferente, cada um tem um propósito diferente, cada um sabe um jeito diferente de fazer, tá? E se hoje você sabe algo que pode ajudar alguém, por que você guarda isso só para você? Pense nas dificuldades que você já enfrentou, nos desafios que você já superou, nas soluções que você encontrou ao longo do caminho. Alguém em algum lugar pode estar exatamente precisando do que você sabe e passando pelo que você já passou, tá? E a sua experiência pode ser a resposta que essa pessoa precisa. A verdade é que ninguém precisa ser um expert. A gente não precisa ser um grande expert no mercado para compartilhar conhecimento. Basta você ter vivência, aprendizado. Eu testei esse jeito aqui, essa técnica de venda deu certo. Eu testei essa estratégia de marketing, funcionou no meu negócio. Eu testei esse tecido novo aqui para fazer aquela peça e deu certo. Então a gente precisa testar. Aquilo que a gente testa, aprende, e não é preciso ser um expert. Então, se você ainda tem medo de se expor, de falar, de compartilhar, lembre-se, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro, porque é onde você vai conseguir gerar essa conexão com quem está ali do outro lado. E quando a gente fala com verdade, com intenção, as pessoas sentem. Eu tenho certeza que em algum momento que eu falei aqui, você sente minha energia, você sente eu falar. E eu também costumo escutar muito podcast, e quando você escuta, parece que você vê a pessoa sorrindo, você vê a pessoa gesticulando. Então essa é a chave. A gente precisa fazer com que as outras pessoas parem para nos ouvir. E você tem conhecimento, você tem conteúdo, você sabe algo que pode mudar o jogo de outras pessoas. E para finalizar esse episódio, eu quero te deixar uma pergunta. O que você sabe hoje que poderia ajudar alguém? O que você já viveu que poderia ser um aprendizado para outra pessoa? Pense nisso. É muito importante, não guarde isso somente para você. Compartilhe, porque a sua voz pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Até um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Esses dias a gente no carro, eu e o Gui conversando, eu falei com ele, falei, cara, que legal eu ter um podcast. Não sei quanto tempo isso aqui vai durar, eu espero que seja por muito tempo. Mas assim, quando a gente pensa, e se um dia tiver filhos e tiver netos, você imagina. O dia que eu for, fui embora, não estou mais aqui, imagina o meu filho, minha filha, né, as pessoas da minha família podendo ouvir um podcast, um conteúdo que eu deixei por aqui, né, alguma coisa que pode agregar lá na frente. Então, é um meio de você deixar uma marca, de você construir para que outras pessoas possam depois escutar. Então, isso aqui é algo que eu faço com muito amor, com muito carinho mesmo para vocês. Eu me dedico para poder fazer isso aqui, escolher os temas. Eu pego temas também ao longo dos desafios que eu vou tendo ali dentro do mercado de franquias, e como eu sempre falo, não é somente só sobre franquias esse podcast, apesar do nome ser, né, Denise Franquia Podcast. Quero começar a trazer convidados para a gente bater papo, porque tem muita gente com conhecimento para compartilhar, e essa vai ser uma das oportunidades que eu quero trazer pessoas para compartilhar aquilo que elas sabem sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. E eu espero que você que esteja aí do outro lado também comece a compartilhar o conhecimento que você tem, tá? Comece transbordando na vida de outras pessoas. Então, um beijo, até o próximo episódio. E se esse
episódio de hoje fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe, manda para aquele seu amigo que quer começar alguma coisa, que tem muito conhecimento. Aquele cara sabe muito sobre hamburgueria, aquele cara sabe muito sobre venda. Compartilhe com essa pessoa, incentive ela a começar a compartilhar todo o conhecimento que ela sabe, porque conhecimento transforma vidas. Então é isso, um beijo e até o próximo episódio.